Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. É um prazer poder estar aqui com vocês em mais uma noite de reunião pública, em que aqui nos reunimos para aprender um pouco mais sobre o Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. Hoje temos a grata satisfação de contar com a colaboração do nosso querido irmão Júlio Batista, trabalhador da nossa casa, trazendo para nós o tema regeneração da humanidade. Antes do início da nossa atividade e da nossa prece, um exórdio para a nossa harmonização do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição de número 128, Dádivas Espirituais. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mateus capítulo 17, versículo 9. Se o homem necessita de grande prudência nos atos da vida comum, maior vigilância se exige da criatura no trato com a esfera espiritual. É o próprio Mestre Divino quem nulo exemplifica. Tendo conduzido Tiago, Pedro e João às maravilhosas revelações do Tabor, onde se transfigurou ao olhar dos companheiros, junto de gloriosos emissários do plano superior, recomenda solícito: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. O Mestre não determinou a mentira, entretanto, aconselhou se guardasse a verdade para a ocasião oportuna. Cada situação reclama certa cota de conhecimento. Sabia Jesus que a narrativa prematura da sublime visão poderia despertar incompreensões e sarcasmos nas conversações vulgares e ociosas. Não esqueçamos que todos nós estamos marchando para Deus, salientando-se, porém, que os caminhos não são os mesmos para todos. Se guardas contigo preciosa experiência espiritual, indubitavelmente poderás usá-la todos os dias, utilizando-a em doses apropriadas, a fim de auxiliares a cada um dos que te cercam na posição particularizada em que se encontram. Mas não barateis o que a esfera mais alta te concedeu, entregando a dádiva às incompreensões criminosas, porque tudo que se conquista do céu é realização intransferível. Que assim seja. E agora vamos fazer a nossa prece para o início da nossa atividade da noite. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto. Querido Mestre Jesus, querido irmão e mentor Moacir, mais uma vez te agradecemos por abrires as portas dessa casa de oração e de trabalho para todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados. Que possamos, com o concurso da espiritualidade amiga, ter o nosso entendimento dilatado para a compreensão do que será ministrado aqui nessa noite. Que possamos alcançar aquilo que aqui viemos buscar. Que possamos, através do conhecimento, através dos ensinamentos do Mestre Jesus, auxiliar a nossa jornada, a nossa compreensão da vida, do nosso próximo e do nosso destino como espíritos imortais que somos. Que Deus nos abençoe e que o Mestre Jesus ilumine os nossos caminhos hoje e sempre. Que assim seja. E agora passo a palavra a meu querido irmão Júlio. Pode ficar à vontade, querido. Boa noite, meus irmãos. Estão com fome? Não jantaram, não? Vamos de novo, eu quero bem alto. Boa noite, meus irmãos. Melhorou um pouquinho, mas eu vou deixar passar.
Bom, pessoal, na noite de hoje, para a gente conversar, a gente vai falar um pouquinho sobre o tema que é a regeneração da humanidade, que é uma passagem que está lá contida no livro Obras Póstumas de Allan Kardec. E o que foi que eu preparei para hoje? Hoje a gente vai fazer uma dinâmica um pouco diferente do que eu faço. Geralmente a gente conversa um pouquinho e depois que eu entro nos slides, mas hoje a gente já vai entrando nos slides, porque esse texto é um texto muito bonito, que ele reflete sobre várias questões dos dias atuais que a gente está vivendo e sobre o processo de transição que a Terra está passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, à medida que eu fui estudando, que eu fui lendo, eu senti realmente a necessidade de trazer a íntegra do texto para a gente ir lendo e analisando aqui com calma, para que a gente não perca nada dessa mensagem. Então, hoje, a gente vai fazer análise desse texto, vai fazer uma leitura conjunta dele, vai fazer uma análise, e, ao final, a gente vai analisar ele sobre a luz da doutrina. Especialmente, nós vamos analisar ele segundo algumas questões que estão contidas nos livros dos Espíritos, algumas passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, e também um capítulo que ele é muito similar ao que está contido nessa mensagem, que está contido no livro A Gênese. Então a gente vai lendo, vai parando e vai conversando para ficar uma coisa mais dinâmica e não ficar só leitura, porque realmente é bem extenso, mas a mensagem, vocês vão ver, ela é muito pertinente para os dias de hoje. É uma mensagem bonita e eu espero que faça vocês refletir da mesma forma que me fez refletir, que vocês absorvam mesmo o que é que essa mensagem quer passar e que a gente consiga fazer aquilo que a gente vem sempre falando, que é muito importante estudar, é muito importante vocês vir assistir a palestra, é importante vocês também realizarem a leitura dos livros da codificação na casa de vocês, tirarem suas próprias conclusões, trazerem as dúvidas, mas o mais importante de tudo é que a gente possa colocar em prática tudo que a gente está aprendendo, para que não sejam palavras vazias. Então o texto começa da seguinte forma. Os acontecimentos correm com rapidez. Pelo que já não lhe dizemos, como outrora, aproximam-se os tempos. Agora dizemos, os tempos são chegados. Não pensem que as nossas palavras se referem a um novo dilúvio, nem a um cataclismo, nem a um revolvimento geral. Revoluções parciais do globo se têm produzido em todas as épocas e ainda se produzem, porque decorrem da sua constituição, mas não representam os sinais dos tempos. Entretanto, tudo o que está predito no Evangelho tem de se cumprir. E neste momento se cumpre, conforme reconhecerão mais tarde. Então não tomem os sinais anunciados, senão como metáforas, que precisam ser compreendidas segundo o sentido e não segundo a letra. Todas as escrituras contêm grandes verdades sobre o véu da alegoria. E foi porque se apegaram à letra que os comentadores se transviaram. Faltou-lhes a chave para lhes compreenderem o verdadeiro significado. Essa chave está nas descobertas da ciência e nas leis do mundo invisível, que o Espiritismo ele vem revelar. Daqui em diante, com o auxílio desses novos conhecimentos, o que era obscuro se tornará claro e inteligível. O que é que eles querem dizer aqui para a gente? Que realmente tudo o que está contido no Evangelho vai se cumprir. Mas que a Terra, como a gente vai ver lá, não vai se acabar. O mundo de regeneração, de fato, ele vai chegar. Mas não é do dia para a noite que ele vai chegar. A gente não vai dormir num dia e no outro, quando acordar, chegou a terra de regeneração, somos todos espíritos melhores, somos todos espíritos mais evoluídos. Não é assim. Isso é um processo que demanda tempo. Já estamos nesse processo de transição há mais de um século. E provavelmente esse processo vai durar por mais alguns séculos. Não é algo do dia, é uma transição que acontece. E como ele diz aqui, que o que aconteceu? A palavra ela foi trazida, mas por falta de conhecimento, aqueles que se ativeram a estudar elas transviaram o verdadeiro significado e atribuíram a essas palavras sentidos, coisas que não vão acontecer, como vai acabar o mundo, vai vir um meteoro, vai matar todo mundo, vamos estocar comida, vamos estocar água, vamos criar um abrigo subterrâneo, porque o mundo vai acabar, o mundo vai acabar, o mundo vai acabar. Calma que não é assim não. O mundo, a Terra como a gente conhece, ela não vai acabar. Ela vai se transformar.
E é feito um convite a todos nós, que é de permanecer aqui, se merecermos, se fizermos por onde. Se a gente não faz por onde, não merece, aqui não vamos ficar. Seremos convidados, seremos levados a outros mundos que são mais condizentes com o nosso nível de adiantamento, com o nosso nível de progresso, que é o que nós sabemos que está acontecendo, que a gente até brinca, né, dizendo que agora chegou a época da expulsória, que quem não foi por bem vai por outros lugares para ir por mal. E que é uma realidade, porque como a gente vai ver no texto, o que está acontecendo é que durante esse processo de transição, aqueles espíritos que eles apresentam um nível de inteligência moral, vamos dizer assim, menos adiantados, eles estão sendo convidados a irem para outros globos que se encontram no período atual ou mais inferior do que a Terra se encontra, para que eles possam continuar sua jornada. Eles não estão retroagindo, eles estão sendo levados para esses mundos, quando é um mundo de igual situação da Terra, para que eles possam continuar sua jornada evolutiva, e quando no mundo um pouco mais inferior, para quê? Vão com a missão de auxiliar aqueles irmãos que se encontram numa fase que não é tão adiantada como a nossa, para que eles possam progredir. E assim se segue. Tudo segue a ordem natural das coisas e as leis imutáveis de Deus não serão subvertidas. Não serão milagres, nem prodígios, nem serão fatos sobrenaturais no sentido vulgarmente dado essas palavras. Não olhem para o céu em busca dos sinais precursores, pois não verão nenhum. E os que lhes anunciarem estarão a lhes enganar. Olhem em torno de vocês, entre os homens, e é aí que descobrirão. Não sentem que um vento sopra sobre a terra e agita todos os espíritos? O mundo se acha na expectativa e como que presa de um vago pressentimento de que a tempestade se aproxima. Mas não acreditem no fim do mundo material. A terra tem progredido desde a sua transformação e tem ainda que progredir, e não quis ser destruída. Entretanto, a humanidade chegou a um dos períodos de sua transformação, e o mundo terreno vai elevar-se na hierarquia dos mundos. Portanto, o que se prepara não é o fim do mundo material, mas é o fim do mundo moral. É o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do orgulho, do egoísmo e do fanatismo que se desmorona. Cada dia leva consigo alguns destroços. Tudo dele acabará. Com a geração que se vai e a geração nova que erguerá o novo edifício que as gerações seguintes consolidarão e completarão. E isso é algo que a gente vem vendo nos dias de hoje, não é? A gente vê que tem chegado os nossos filhos, os nossos primos, nossos irmãos, vem vindo aí uma gama de espíritos que realmente eles apresentam um nível de inteligência moral muito maiores do que as que nós temos. Eles têm consciência de coisas que nós não temos. Eu estava até vendo um vídeo na internet que era uma mãe que ela estava tentando fazer o filho dela comer como se fosse aqueles nuggetzinhos, sendo que era feito de frutos do mar. E o menino se recusava a comer, porque estava dizendo, não, mamãe, eu não posso comer, porque isso aqui é um bichinho. Ele morreu, ele sentiu dor para me dar isso. Eu não vou comer isso. E ele não comeu de fato. Ele comeu feijão, comeu arroz, comeu os legumes, mas não tocou naquele empanado de frutos do mar, porque ele entendeu que o quê? Ali é um animal. Foi um animal que foi morto. Ah, tem algum problema comer um animal? Não, gente, não tem problema nenhum. Não saiu daqui dizendo, o palestrante lá disse que não é para comer bicho. É uma necessidade nossa ainda. Mas isso é uma necessidade que as gerações que estão vindo, elas estão perdendo. Entendeu? Então, é um processo natural, realmente, de que tem esse desenvolvimento moral. Entendeu? Das crianças, de entenderem, de olharem o próximo, de, muitas vezes, serem eles a nos dar a lição de moral. Quando a gente vai fazer alguma coisa, quem vem corrigir a gente é eles. Eles dizem, não, você está errado, não é assim, é assado. Então, realmente, é chegado essa nova geração que vai começar a sedimentar, já estão entre nós há algum tempo, que vai sedimentar os caminhos para que a nova geração, eles vão construir, vamos dizer assim, o alicerce, a base da casa, para que outras gerações que virão depois deles possam terminar de levantar a casa. É como se fosse uma escola. Eu gosto de usar essa metáfora para a gente entender. É como se fosse uma escola.
Na escola a gente começa, tem que passar na primeira, na segunda, na terceira série. Eu acho que nem chama assim mais, é primeiro, segundo, terceiro ano, né? Tem que passar direitinho por cada série. A gente geralmente não pode pular etapas, a gente tem que seguir direitinho. E a mesma coisa é a gente aqui. A gente está numa série, a gente está no estudo, a gente tem acesso a um nível de conhecimento, a gente tem acesso a um nível de moralidade. Então, o que estão chegando são irmãos que eles já estão um pouco mais à frente da gente na escola. E o que é que a gente tem que fazer agora? A gente tem que se esforçar, a gente tem que estudar, buscar o nosso mérito, para que quando chega o final de ano a gente não fique de recuperação. A gente não vai para a final, a gente não reprova, a gente passe para a próxima série com esses irmãos. Então, o que está acontecendo é, basicamente, a gente está numa escola, sendo que essa escola vai chegar a um determinado momento, essa escola ela tem 5º ano, 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano. Mas vai chegar uma hora que ele vai dizer, ó, a partir de agora a gente só vai dar aula para o 1º, 2º e 3º ano do ensino médio. Então, quem não tiver com capacidade de acompanhar o 1º, 2º e 3º ano do ensino médio, vai ser levado para outra escola. Pode ser uma escola igual a da gente, pode ser uma escola pior da gente. E aí quem vai ficar vai ser aquelas pessoas que se esforçaram, que mereceram, que buscaram se melhorar, como a gente vai ver, que essa mensagem ela gira em torno de trazer essa conscientização para a gente, de buscar reforma íntima, de buscar ser melhor. Já chegou, eu digo que já passou do tempo, na verdade, da gente fazer isso. A gente precisa realmente deixar para trás o velho homem e dar boas-vindas a um novo homem. A gente tem que parar de se apegar às coisas que fazem a gente pequeno, que apequenam a gente, que fazem a gente estar distante de Deus. Acho que, às vezes, o que falta da gente é a consciência de que a proposta do Evangelho, a proposta de Jesus Cristo para a gente não é uma relação fria e distante. Pelo contrário, é uma relação de proximidade, é uma relação de confiança. Não é que, quando a gente vai se dirigir a Ele, a gente apenas fica, oh, excelso, oh, magnânimo, oh, exaltado Senhor. Não, não é isso que Ele quer da gente. Ele quer, às vezes, sinceridade. Ele quer que a gente possa, no final do dia, abrir o coração e falar como falaste por amigo. Ó, Senhor, hoje meu dia foi complicado, eu passei por isso, passei por aquilo. Eu entendo. Estou estudando para entender que esses processos são assim mesmo, mas foi difícil, eu preciso que o Senhor me dê força. E aí Ele vai fazer o quê? Não vai dar força. Ele vai dar oportunidades para vocês serem fortes. É assim que funcionam as coisas. A gente não recebe nada de mão beijada. Então, quando você pede a Deus força, Ele vai dizer, você quer força? Vai chegar a oportunidade de ser forte. Agora, seja forte. No cambaleio, e nem olhe depois para mim, dizendo, por que, meu Deus? Oxente, tu não pedisse para ser forte, eu estou te dando a oportunidade de se fazer forte. Porque a nossa jornada aqui ela é sobre o nosso mérito. Ela é sobre o que nós merecemos ganhar, o que nós merecemos receber. Ela não é sobre receber as coisas de mão beijadas. É como a gente sempre diz aqui. Vamos ter em mente, aqui não tem vítima. Aqui não tem os coitadinhos. Somos todos, em certo modo, em certo grau, responsáveis pelas coisas que nos acontecem. É tudo refratário ou de ações que nós cultivamos hoje ou de coisa que nós trazemos de outras existências conosco. É como eu já disse, é uma frase que minha mãe me disse desde pequeno, que eu sempre falo para alguém, quando alguém vem com uma revolta muito grande da vida e do destino. Que é, deixa eu me lembrar como é. Quem planta ventos, colhe tempestade. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então você não espere, obrigado. Você não espere agir com o mundo com truculência, com raiva, com ódio, com grosseria, e espere receber de volta, oh, meu irmão, oh, meu Deus, é tão bonitinho, Flávio, meu Deus do céu. Não, toma lá da cá, porque é o que você está cultivando. Então, o convite da mensagem é esse, o que nós estamos cultivando? Porque é chegar desse momento de fazer uma separação. Vai ser separado o joio do trigo. E aí, onde é que a gente quer estar? A gente quer continuar aqui, continuar progredindo, continuar evoluindo? Ou a gente quer ser levado para continuar na mesmice? Ou até ser levado a se defrontar com situações que a gente já passou, mas que por falta de ação nossa vamos ter que passar de novo? Então, ele segue. De mundo de expiação, a terra se mudará um dia em um mundo ditoso e habitado. Em vez de ser uma punição, será uma recompensa. O reinado do bem sucederá ao do mal. Para que os homens sejam felizes na terra, se faz preciso que ela seja povoada somente de espíritos bons, encarnados e desencarnados, que aspirem
unicamente ao bem. Como já chegou esse tempo, uma grande emigração neste momento se opera entre os que habitam. Os que praticam o mal pelo mal alheio ao sentimento do bem serão excluídos dela, porque lhe acarretariam novamente perturbações e confusões que constituiriam um obstáculo ao progresso. Irão espiar o seu endurecimento em mundos inferiores, aos quais levarão os conhecimentos que adquiriram, tendo por missão fazê-los adiantar-se. Eles serão substituídos na terra por espíritos melhores e que farão reinar entre si a justiça, a paz e a fraternidade. É o que a gente já falou aqui. Nada de novo. E tudo isso, como a gente vai ver, só está nesse livro? Não. Está tudo isso contido no Livro dos Espíritos, está tudo isso contido no Evangelho segundo o Espiritismo, está tudo isso na Gênese, é abordado em várias obras complementares à doutrina. Então é algo que está sendo falado há muito tempo. O que a gente precisa é o quê? Olhos de ver, ouvidos de ouvir. É como eu aprendi com a professora minha, que ela dizia, a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Então vamos aprender a escutar mais e falar menos. Porque a realidade é que a gente às vezes é muito boquirroto. A gente quer sempre rebater, a gente quer sempre confrontar, a gente é o certo, a gente não aceita estar errado. E não é assim. Muitas vezes quando alguém vem com amor e com delicadeza nos corrigir sobre algo que ele acha, até sendo mesmo uma pessoa do ciclo íntimo da gente, a gente sempre recebe, às vezes, esse comentário, que é um comentário, na verdade, que visa ali proporcionar um ambiente, uma convivência familiar melhor. Nós tratamos essa pessoa com truculência. Você está dizendo o quê? Me respeite, eu sou sua mãe, eu sou seu pai. Então, às vezes, a gente precisa sair dessa posição também, se desarmar. A gente está muito reativo ao mundo, e é consequência dos dias que a gente está vivendo, mas a gente nos tornamos pessoas reativas ao mundo, que simplesmente não sabem reagir a palavras boas. Sempre que a gente é atingido, é direcionado a nós palavras boas, a gente recebe com desconfiança, a gente recebe levantando os espinhozinhos assim, dizendo, não, vai para lá, que história é essa para cima de mim? Então, é um pouco disso também. Continuamos. Já dissemos que a Terra não será transformada por um cataclismo, que aniquile uma geração de súbito. A atual ela desaparecerá gradualmente, e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança na ordem natural das coisas. Logo, exteriormente, tudo se passará como de costume, com uma única diferença, embora capital, a de que uma parte dos espíritos que nelas encarnam não mais encarnará aqui. Em cada criança que nasça, em lugar de um espírito atrasado e propenso ao mal, encarnará um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Trata-se, então, muito menos de uma nova geração corporal do que de uma nova geração de espíritos. Assim, desapontados ficarão os que contêm que a transformação resulte de efeitos sobrenaturais e maravilhosos. Então vejam como a espiritualidade trabalha de uma forma tão bela. Para que a gente não veja misticismo onde não existe, o sobrenatural onde não existe, é um processo gradual. Como eu já disse, a gente já está mais de um século nesse processo de transição. Vai durar um bom tempo ainda. Não vai ser do dia para a noite, não se preocupem. Ninguém vai dormir e acordar no mundo de regeneração. Tem que fazer merecer por onde, vai demorar. A gente tem que estar aberto, como a mensagem vai nos trazer, o termo que ele usa é aos conceitos progressistas, que é justamente deixar para trás toda essa questão do ódio, do rancor, e se abrir realmente ao outro, ao diferente, ao novo, ao belo. Vai falar aqui de cultura. A época atual é da transição. Os elementos das duas gerações eles se confundem, colocados no ponto intermédio. Vocês assistem a partida de uma e a chegada da outra. E cada uma já se assinala no mundo pelas características que lhes são próprias. Ou seja, a gente está vendo a nova geração chegando e a gente sabe quem é a antiga geração, porque somos nós. E a gente consegue, só de olhar um para o outro, ver como a pessoa é no dia a dia, dizer, é da velha geração, é da nova geração. Então, isso é uma coisa que a mensagem deixa clara que vai ser perceptível a nós. Então, quando a gente se olhar no espelho de noite, a gente olha assim e diga, hoje eu fui da velha geração, eu fui da nova geração. Eu vou ficar na Terra ou vou me embora da Terra? Porque isso é um exercício diário que, como a gente vai conversar, vocês vão ver. É importante para que a gente possa evoluir.
Você se olhar e dizer, ó, hoje teve uma situação, fulaninho me estressou, Flávio me estressou. E eu fui tão rude com o Flávio. Eu só faltei esganar Flávio. Mas será que precisava eu falar com ele tão grosseiro assim? Será que eu não peguei algo que já estava guardado aqui dentro e coloquei ali de sentimento em Flávio? Será que eu fui certo? Será que as palavras que eu usei não magoaram ele? Porque a gente não faz isso diariamente. É um processo necessário para que a gente se entenda e saiba os nossos limites. Como seres humanos educados, convivendo em sociedades, frequentadores do Moacir. Né? Como eu digo, é muito bom ser bonzinho aqui dentro. O problema é ser bonzinho dentro de casa e do portão para fora. Aqui é todo mundo um amor. Aqui Júlio é maravilhoso, Júlio é simpático, Júlio é um bebelô, mas vai ficar na casa de Júlio para ver quem é Júlio de verdade no dia a dia, quando o Júlio levanta com 3 pés esquerdos, que levanta e não dá nem bom dia, passa dentro de casa, vup, parece um vulto obsessor, e vup, e volta para dentro do quarto. É complicado, então isso são processos necessários. As duas gerações que sucedem uma à outra têm ideias e modos de viver inteiramente opostos, pela natureza das disposições morais, porém, sobretudo, pelas disposições intuitivas inatas. Torna-se fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. Tendo de fundar a era do progresso moral, a nova geração ela se distingue por uma inteligência e uma razão em geral que são precoces, juntas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas, o que é um sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Não se comporá tão só de espíritos eminentemente superiores, mas de espíritos que, já tendo progredido, estão predispostos a assimilar as ideias progressistas e aptos a auxiliar o movimento regenerador. Novamente é o que a gente já falou. E a gente vê isso cada vez mais, de crianças que nascem superdotadas, muito inteligentes, não só com a inteligência, vamos dizer assim, inteligência material, do que é material, mas inteligência moral também, do que é certo e do que é errado. Nascem muitas vezes com o conceito de Deus que a gente não tem, do que é amor que a gente não tem. Então, são sinais esses que nós estamos vendo dessa transição dentro da nossa casa, com os nossos filhos, que vão vir com os nossos netos e vai continuar. E nós estamos tendo, vamos dizer assim, o privilégio de vivenciar esse momento, de aprender com isso. Então, o que distingue os espíritos atrasados, ao contrário, é primeiramente a revolta contra Deus, pela negação da providência e de qualquer poder acima da humanidade. Depois, pela propensão instintiva para as paixões degradantes, para os sentimentos antifraternais do orgulho, do ódio, do ciúme, da cupidez, enfim, a predominância a tudo o que é matéria. E aí eu pergunto a vocês, quem, no momento de raiva, porque não teve êxito fazendo algo, algo que desejava, culpou Deus? Sendo muito sinceros, não vamos nos vestir agora dos coitadinhos e dos santinhos. Quem nunca fez isso? No primeiro sinal de algo errado, já dizer, eu pedi para o senhor e o senhor não fez. Não quero nem conversa. E a gente briga, fica com raiva dele, fica sem falar com ele, não quer saber, não vou mais no Moacir, porque me prometeram que eu ia para o Moacir e minha vida melhorar. Calma, que não é assim não é mágica não. Você está fazendo o que para sua vida melhorar? Nada. Do céu só cai chuva. Mais nada. Então, se eu não me disponho a entrar nesse movimento de mudança, de melhorar, de buscar ser melhor, de estudar o que está contido ali na codificação, de interiorizar, de entender, de discordar, está tudo bem discordar. Você dizer, no momento eu não tenho capacidades intelectuais e morais de entender o que está aí. Mas eu captei a mensagem, vou me trabalhar e um dia eu espero ser capaz de compreender o que está aí, porque a gente não pode ser cego para o que nos é dito. Que é uma das coisas que é criticado na mensagem, que é o fanatismo. É você aceitar cegamente, ser bombardeado com tudo que tem de informação e simplesmente acreditar cegamente naquilo sem se questionar. Esse não é o papel do espiritismo. O espiritismo ele vem para formar seres humanos que são pensantes, que têm a capacidade de questionar, de dizer, eu li isso aqui, não concordo. Mas vou deixar passar, vou buscar estudar mais. Quem sabe, daqui para o dia de eu partir para a pátria espiritual,
eu entenda. Se não, fica para uma próxima existência. Mas eu, pelo menos, estou ciente de que aquilo existe. Eu busquei entender. Né? A gente tem que vir assistir palestra. É ótimo, maravilhoso. Tomar o passe. Mas em casa, abrir o livro dos Espíritos, dar uma lidinha, 2 paginazinhas por dia, o Evangelho, fazer o Evangelho do lar, não ser aquele Evangelho mecânico, mas sentar, a passagem hoje é tal, vamos conversar o que foi que você entendeu, se tiver alguém para fazer, o que foi que você entendeu. Se não tiver ninguém para fazer, faz que nem eu quando faço só, fico falando sozinho, não tem problema, porque sozinho não estamos acompanhados por uma infinidade de espíritos amigos, dos nossos mentores, dos nossos espíritos familiares, que são aqueles irmãos que, ou nessa vida, ou em outras vidas, se afinizaram a gente de tal forma que do lado de lá da pátria espiritual, eles continuam ao nosso redor, torcendo, nos intuindo para o bem. Então, sozinho a gente não está. Nunca ninguém aqui pode abrir a boca para dizer que está sozinho, está abandonado. A gente tem Deus, tem Jesus e tem a espiritualidade do lado da gente. E pasmem, isso basta. Isso basta. Porque quando você iniciar o processo da mudança, quando você se dispor a sair da zona de conforto, você vai ver que pessoas vão, porque elas não vão aceitar o seu novo estilo de vida. As pessoas não vão aceitar que você compreendeu a mensagem maior que o Evangelho vem trazer para você. E as pessoas vão, e está tudo bem as pessoas irem. Aconteceu comigo quando eu comecei frequentando o Moacir. As amizades, elas eram para farra, para festa, para sair. Mas depois que eu iniciei esse movimento de mudança, cadê as amizades? E todo mundo, vup. E eu fiz, está tudo bem. Eu estou no meu momento da vida que eu entendi que não é aquilo, não são esses desejos que eles falaram aqui, que são desejos de paixões degradantes, que vão me fazer um ser inteiro. Sou muito feliz por ter chegado a essa casa e ter preenchido o vazio que eu encontrava dentro de mim, a busca por respostas, por algo para dar sentido à minha vida, para responder as minhas perguntas, os meus questionamentos. De por que tanta coisa acontece, por que tanto mal. Porque tem crianças passando fome na África, tem crianças em zona de guerra sendo mortas, passando fome, e eu estou na minha casa no meio bom. Então eu sempre me questionava essas coisas. Espera aí, então a vida é uma só, e eu estou aqui jantando e tem gente passando fome, morrendo de fome na rua? Que justiça é essa? Eu me questionava, que justiça é essa? Cadê a justiça? E quando eu cheguei aqui, que eu comecei frequentando, comecei estudando, me integrei na casa, participando dos estudos, dos debates, eu entendi o que estava acontecendo. Quando eu aceitei que nós somos seres imortais fadados a múltiplas existências, com a carga kármica, seja boa ou ruim, para expurgar, eu entendi tudo o que acontecia. Eu encontrei, de certa forma, a explicação. Mas veio dentro de mim um outro propósito, que é o quê? Ok, eu entendi, mas agora eu vou ajudar os meus irmãos que estão nessa situação a saírem dessa situação. Eu vou aliviar nem que seja um pouquinho a dor que esse meu irmão está sentindo. Porque quando eu vejo algo mal acontecendo, algo de ruim acontecendo, algo de errado acontecendo, e eu me omito, não quer dizer que eu não vá pagar. A omissão, ela também gera suas consequências, porque você sabe dentro de si, você não vem para o centro, você não lê a codificação, mas você sabe dentro de si o que é certo e o que é errado. Então, quando você vê algo de ruim acontecendo e você não toma parte para ajudar o seu irmão que está passando pelaquela situação, você também será cobrado por isso. Talvez num grau menor do que alguém que já tem essa consciência que nós aqui temos, mas ainda assim seremos todos cobrados. Isso é uma lei maravilhosa, porque quando a gente toma consciência disso, a gente se sente compelido a sair da zona de conforto, a ver e não calar mais, a fazer algo, botar as mãos na massa. É desses vícios que a terra tem de ser expurgada pelo afastamento dos que rejeitam em se emendar, visto que são incompatíveis com o reino da fraternidade, e os homens de bem sofreriam sempre com o contato dessas criaturas. Depois que a terra estiver livre deles, os outros caminharão desembaraçadamente para o futuro melhor, que eles está reservado neste mundo, em recompensa de seus esforços e de sua perseverança, enquanto uma depuração ainda mais completa não lhes abre o pórtico dos mundos superiores.
Com referência a essa imigração de espíritos, ninguém suponha que todos os espíritos retardatários serão expulsos da Terra e relegados para mundos inferiores. Muitos, ao contrário, hão de voltar aí, porque muitos cederão ao império das circunstâncias e do exemplo. Neles, a casca está mais estragada do que o cerne. Uma vez subtraídos à influência da matéria e dos prejuízos do mundo corporal, em sua maioria, eles verão as coisas de maneira inteiramente diversa das que as viam quando vivos, conforme os numerosos casos que vocês já têm apreciado. Por isso, eles terão os espíritos bons para ajudá-los, e que por eles se interessam e que se esforçam para esclarecê-los. É por mostrar que está errado. Calma. Por lhes mostrar que errado era o caminho que trilhavam, pelas suas preces e exortações, vocês podem contribuir muito para que se melhorem, porque há perpétua solidariedade entre mortos e vivos. Por conseguinte, aqueles poderão voltar e sentirão felizes, porque isso lhes será uma recompensa. Que importa o que tenham sido e feito? Se animados de melhores sentimentos que se encontram. Longe de se mostrarem hostis à sociedade, serão seus auxiliares úteis, pois pertencerão a gerações novas. Ou seja, se a gente começar a trabalhar um pouquinho agora, a gente se enquadra aqui mais ou menos, nesses espíritos menos evoluídos, mas que vão voltar, somos nós. Então vamos começar a mãos a obras, para a gente poder estar aqui e aproveitar isso. É como isso que ele fala aqui, da casca mais estragada, é como se fosse um diamante bruto, que ele precisa ser burilado. Ele precisa passar por um processo ali de estresse, onde ele vai ser danificado, vai ser lixado, para que ele possa atingir aquela forma linda de diamante que ele tem. Assim somos nós. A gente é revestido pela casca do homem velho. E à medida que a gente vai, vou fazer um negócio aqui, vou estudar aqui, vou sair um pouquinho da minha zona de conforto, essa casca ela vai se desfazendo. Então, esses irmãos eles vão se tornando mais propensos a entender essas coisas que são naturais para os espíritos mais evoluídos. E com isso eles recebem a oportunidade de ficar aqui, de fazer parte desse mundo de regeneração. Mas aqueles que realmente entrou por um ouvido e saiu pelo outro, aí realmente vão ser convidados. E eu faço questão de frisar isso para criar realmente um impacto. Pá. Meu Deus, se eu não fizer, eu vou ficar. E agora? Eu não quero ficar. Deus me livre, minha gente, ficar no mundo como a Terra. Sou muito sincera a vocês. Deus me livre. Não quero. Eu quero acompanhar na regeneração. Vou buscar me melhorar, vou buscar ser melhor, porque eu não quero. É um mundo que a gente vê estar doente. Ainda é um mundo que a gente vê o bem, mas é de pessoas muito maus. De pessoas cruéis. De pessoas que olham para o outro e é uma incapacidade total de enxergar o outro. Não enxerga o outro. Então, a gente, como espíritas, temos que nos mobilizar para ser a correnteza contrária a isso. Nós temos que ser a marcha incansável do progresso. E falar, está errado porque está errado. E não aceitar como corpo passivo. A gente tem que parar com o costume de meio-dia, quando for almoçar, ligar a televisão em cardinô. E ficar comendo ali seu almoço e vendo, passando tudo que é atrocidade, crime, violência, barbaridade, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Porque o erro é que a gente naturalizou o mal. Nós normalizamos o mal. E o mal, ele não pode ser normalizado. Quando o mal aparece, a gente tem que dizer, é o mal. É errado. Não vou compactuar com isso, não vou fazer parte disso. Eu não vou ser espectador disso. Porque eu não, realmente assim, eu não consigo entender o que é que se passa na cabeça de alguém que consegue agir com naturalidade vendo isso. Ligar a televisão e ver que marido que matou esposa, filho que matou mãe, pai ou padrasto que abusou de enteada. E a gente achar isso normal, ficar dentro de casa conversando, a gente não sentir a indignidade dentro da gente. Não estou clamando por justiça pelas mãos, justiça sangrenta, justiça violenta, não. Mas justiça de fato.
Algo precisa ser feito, porque uma pessoa dessa, ela mostra que ela já não é mais capaz da convivência em sociedade. E quando isso acontece, a gente tem que entender que para uma pessoa que não pode conviver em sociedade, ela tem que realmente ser afastada do convívio da sociedade. Ela não pode, 2, 3, 4, 5 anos depois, estar nas ruas de novo para fazer a mesma coisa. Porque vai fazer de novo. Porque são pessoas, são espíritos que o mal está tão recrudescente dentro deles ainda que eles não conseguem enxergar para além disso. Como eu vi hoje, né, eu estava lá no TikTok navegando de manhã cedinho, infelizmente me deparei com essa notícia no TikTok, que foi um rapaz que o amigo dele tinha sido preso e quando foi solto a família não aceitou mais dentro de casa. E ele acolheu dentro da casa dele. Sendo que aí ele estava lá, ele era digital influencer, esses negócios que fica fazendo vídeo ao vivo, essas coisas. E o rapaz estava lá, participando da transmissão ao vivo com ele, mas em um determinado momento o rapaz se afasta da transmissão e ele vai ver o que é que o rapaz está fazendo. E quando ele chega no cômodo onde o rapaz estava, ele estava fazendo uso de drogas. E ele não gostou, porque viu aquele dentro da casa dele, não era para fazer e tal. E, infelizmente, esse rapaz que ele acolheu dentro da casa dele foi lá e esfaqueou ele. E é isso realmente que a gente tem que ter quando ouvir uma coisa dessa, essa sensação de algo está errado. Vamos fazer algo porque algo está errado. Eu acho que eu já li isso, não foi? Por consequente, aqueles poderão voltar e sentirão felizes, porque isso lhes será uma recompensa. Que importa o que tenham sido feito, se animados de melhores sentimentos se encontram. Eu já li isso. Longe de se mostrarem hostis à sociedade, serão seus auxiliares úteis, pois pertencerão à geração nova. Então, não haverá exclusão definitiva, senão dos espíritos substancialmente rebeldes, daqueles que o orgulho e o egoísmo, mais do que a ignorância, tornaram surdos apelos do bem e da razão. Esses mesmos, porém, não estarão votados à perene inferioridade. Dia virá em que repudiarão o passado e abrirão os olhos para a luz. Assim, orem por esses endurecidos, a fim de que se emendem, enquanto ainda há tempo, visto que se aproxima o dia da expiação. Infelizmente, desconhecendo a voz de Deus, a maioria persistirá na sua cegueira, e a resistência que virá a opor mascarará por meio de terríveis lutas o fim do reinado do que a constituem. Desvairados, correrão a sua própria perda, provocarão destruições que dão origem a um sem número de flagelos e de calamidades, de sorte que, sem o quererem, apressarão o advento da era e da renovação. E como se não operasse com bastante rapidez, a destruição, os suicídios se multiplicarão em proporções indizíveis, até entre as crianças. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que, antes mesmo de morrerem, estarão riscados dos números dos vivos. São esses os verdadeiros sinais dos tempos, e tudo se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, como já o dissemos, sem que haja a mais ligeira derrogação da natureza. E esses dois últimos parágrafos definem os dias de hoje. A Organização Mundial da Saúde, há uns anos atrás, declarou pandemia a nível mundial sobre a depressão e o suicídio. Que se tornou algo que não tem idade. Acomete crianças, jovens, adultos, idosos. Então, tudo que ele fala são reflexos dos dias atuais. O que a gente vê? A busca pela destruição, é ou não é? Guerra em todo lugar, guerra em todo canto, guerra sem sentido. As pessoas se odeiam e nem sabem por que se odeiam. Estão lutando e não sabem por que estão lutando. Porque, no fundo, esses espíritos que eles estão menos evoluídos na escala moral, eles sabem o que se aproxima. Todos nós sentimos o que se aproxima. E como no subconsciente deles eles sabem que não vão conseguir acompanhar, o que é que eles pensam?
vou causar o máximo que eu puder antes de ir e vou arrastar comigo o máximo que eu puder antes de ir, porque eu não vou só, eu vou arrastando comigo. E mal sabem eles que estão adquirindo para si mesmos uma carga kármica terrível, que terão em oportunidade futura, quando chegar o seu momento, o seu entendimento, terão que passar, terão que expiar. Então, não há... Não foi? Ficou repetido. Acontece. Contudo, através da nuvem escura que lhes envolve, em cujo meio ronca a tempestade, já podem ver despontando os primeiros raios da Era Nova. A fraternidade lança os seus fundamentos em todos os pontos do globo, e os povos estendem uns aos outros as mãos. A barbárie se familiariza no contato com a civilização. Os preconceitos de raça e de seitas que causaram o derramamento de ondas de sangue se vão extinguindo. O fanatismo e a intolerância perdem terreno, ao passo que a liberdade de consciência se introduz nos costumes e se torna um direito. Por toda parte fermentam as ideias, percebe-se o mal e experimentam-se remédios para debelá-lo. Mas muitos caminham sem bússola e se perdem em utopias. O mundo se acha empenhado no imenso trabalho de gestação que já dura um século. Nesse trabalho, ainda confuso, nota-se, todavia, que predomina a tendência para determinado fim, o da unidade e da uniformidade, que predispõe à confraternização. Também, aí vocês têm sinais dos tempos, mas enquanto que os outros são os da agonia e do passado, estes últimos são os primeiros vestígios das crianças que nascem, da criança que nasce, os precursores da aurora que o próximo século verá despontar, pois que então a geração nova estará em toda a sua pujança. Tanto a fisionomia do século XIX difere do século XVIII sob certos pontos de vista, quanto do 20º diferirá do século XIX. Sobre outros pontos de vista. E o mesmo se sucederá. Século XXI se difere do século XX. E o século XXII se diferirá bastante do que nós vemos hoje no século XXI. A fé natural será uma característica diferenciada da nova geração. Não a fé exclusiva e cega que divide os homens, mas a fé raciocinada que esclarece e fortifica, que une e confunde num sentimento comum de amor a Deus e ao próximo. Com a geração que se extingue, desaparecerão os últimos vestígios da incredulidade e do fanatismo, igualmente contrários ao progresso moral e social. O Espiritismo é a senda que conduz à renovação, porque destrói os dois maiores obstáculos que se opõem a essa renovação: a incredulidade e o fanatismo, porque facultam a fé sólida e esclarecida. Desenvolve todos os sentimentos e todas as ideias que correspondem aos modos de ver a nova geração, pelo que no coração dos representantes desta, ele se achará inato e em estado de intuição. Assim, pois, a era nova o verá se engrandecer e prosperar pela força mesma das coisas. Será a base de todas as crenças, o ponto de apoio de todas as instituições. Vejam que belo. Enquanto nós estamos aqui lutando para colocar o Espiritismo dentro da gente, essa nova geração já virá com isso impregnado dentro do seu ser. E é algo que é falado aqui, nesse capítulo, de que ele se difundirá de forma muito rápida pelo mundo. Porque eu descobri um dado, inclusive, que eu fiquei até meio assim, que apesar do Espiritismo ele ter sido fundado na França, o Brasil hoje é o maior país que tem números de espíritas no mundo. E a França não é um país que tem uma quantidade considerável de espíritas. Então vejam a responsabilidade que nós, enquanto brasileiros, temos como pátria do Evangelho. Mas, daqui até lá, quantas lutas terá ainda de sustentar contra os seus dois maiores inimigos, a descrença e o fanatismo? Que coisa estranha! Se dão as mãos para abatê-lo. É que os dois pressentem o seu futuro e, em consequência, a ruína de ambos. Essa é a razão por que o temem.
Já o vem erguendo sobre os destroços do velho mundo egoísta, a bandeira em torno da qual se reunirão todos os povos. Na divina máxima, fora da caridade, não há salvação. Eles leem a sua própria condenação. Já que essa máxima é o símbolo da nova aliança fraternal proclamada pelo Cristo, ela se apresenta a eles como as palavras fatais do festim de Baltazar. Entretanto, deveriam bem dizer essa máxima, porque os defende de todas as represálias da parte dos que os perseguem. No entanto, o mesmo não se dá. Uma força cega os impede a rejeitar a única coisa capaz de salvá-los. Que poderão contra o ascendente da opinião que os repudia? O Espiritismo sairá triunfante da luta, fiquem certos, pois ele está nas leis da natureza e, por isso mesmo, não pode perecer. Observem a multiplicidade dos meios, como a ideia se espalha e penetra em toda parte. Creiam que esses meios não são fortuitos, mas providenciais. O que, à primeira vista, deverá ser-lhe prejudicial é exatamente o que auxilia a propagação. Dentro, em breve, surgirão campeões em voz altas, se proclamarão tais, entre os de maior consideração e mais acreditados, os quais, com a autoridade dos seus nomes e de seus exemplos, apoiarão, impondo silêncio aos que o detratem, pois ninguém ousará tratá-los de loucos. Esses homens o estudam em silêncio e aparecerão quando for chegado o momento oportuno. Até lá, bom é se conservem afastados. Ou seja, ele está dizendo aqui que chegarão homens de reputação inabalada, homens de renome na sociedade que virão para defender o Espiritismo. Tudo isso que a gente está falando aqui se trata do Espiritismo. Como ele vai ser é algo que está na natureza, está contida dentro de nós, mesmo que de forma latente, e como vai ser essa corrente de mudança. Chegarão aqueles que defenderão o Espiritismo, e ninguém poderá levantar uma palavra para contradizê-los, porque eles serão homens de moral inabalada, serão homens que estão de acordo com o que propõe a doutrina e que tudo que nós como sociedade prezamos como bom. Dentre em pouco também verão as artes se acercarem dele, como uma mina riquíssima a traduzirem os pensamentos e os horizontes que ele evidencia. Por meio da pintura, da música, da poesia, da literatura. Já lhes foi dito que haverá um dia a arte espírita, como houve a arte pagã e a arte cristã. É uma grande verdade, pois os maiores gênios se inspirarão nele. Em breve, verão os primeiros esboços da arte espírita, que mais tarde ocupará o lugar que lhe compete. E realmente a gente já vê. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir, que é um grupo espírita, que leva o nome de Tim e Vanessa, que são os cantores, mas eu digo que são um grupo porque tem toda uma banda por trás. E todas as músicas deles são músicas realmente voltadas para o meio espíritas. Músicas belíssimas, de um conteúdo magnífico, assim, que você, quando escuta, fica realmente apaixonado. Quem não escutou, depois, quando tiver oportunidade, pesquise lá no YouTube em casa, Tim e Vanessa, músicas espíritas. Vai aparecer, eles têm uma coletânea, né, a que eu mais gosto é Pedro, muito linda, que eles falam um pouco sobre a trajetória de Pedro, e o convite de Jesus a Pedro para ser um pastor de homens, né? Muito bonito. Então, a arte espírita, aos poucos, realmente, ela está chegando. Aí, é Tim, T-I-M, e Vanessa. Tim, muito bonitas as músicas. Espíritas, o futuro é de vocês e de todos os homens de coração devotados. Que os obstáculos não os assustem, pois não há nenhum que possa embaraçar os desígnios da providência. Trabalhem sem descanso e agradeçam a Deus o fato de ter lhes colocado na vanguarda da nova falange. É um posto de honra que vocês mesmos solicitaram, e do qual é preciso que se mostrem dignos pela sua coragem, pela sua perseverança e pelo seu devotamento. Felizes dos que sucumbirem nessa luta contra a força.
A vergonha, ao contrário, esperará no mundo dos espíritos os que sucumbirem por fraqueza ou covardia. As lutas, aliás, são necessárias para fortalecer a alma. O contato com o mal faz que melhor se apreciem as vantagens do bem. Sem as lutas que estimulam as faculdades, o espírito se entrega a uma despreocupação fatal ao seu adiantamento. As lutas contra os elementos desenvolvem as forças físicas e a inteligência. As lutas contra o mal desenvolvem as forças morais. Uma mensagem de Paris, 27 de abril de 1866, na casa do senhor Lemonet, pelo médium senhor L. E aí eu fico maravilhado com essa exortação final que nos é feita, mas eu também fico muito impressionado como a mensagem de 1866 é pertinente nos dias de hoje. Não vou dizer que previram o futuro, mas tudo o que está acontecendo já estava escrito há muito tempo atrás. E aí a gente vai passar agora de forma rápida, que eu sei que o tempo está chegando, para fazer agora uma análise, para a gente encontrar, buscar o embasamento de tudo isso que a gente falou, na luz do restante das obras da doutrina. Como no Livro dos Espíritos, quando perguntam, são habitados todos os globos que se movem no espaço, todos os planetas que compõem a nossa galáxia, o nosso cosmos, são eles habitados? E qual é a resposta da espiritualidade? Sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a esse pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que só para eles Deus criou o universo. E vem o comentário de Kardec embaixo. Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só haja no planeta que habitamos fora duvidar da sabedoria de Deus. Ou seja, pensar que aqui é o único lugar que tem muda, é o único lugar que tem vida, a gente está duvidando da sabedoria de Deus. É a gente se colocar naquele conceito do etnocentrismo, que é o homem no centro do universo. O universo ao redor do homem. É ao redor de mim, não. É um universo vasto, várias moradas. E a gente vai entender aqui como é que funciona. Ah, tem vida em Marte? Tem, mas eu não consigo ver. Não consegue. Você vai entender daqui a 2 minutinhos por que não consegue ver a vida em Marte. Que Deus não fez coisa alguma inútil, certo? A esses mundos há de ele ter dado uma destinação mais séria do que de nos recriarem à vista. Aliás, nada há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir a suposição de que ele goze de privilégios de ser habitado, com a exclusão de tantos milhares de milhões de mundos semelhantes. O que ele disse aqui foi: os mundos não foram criados só para ficarem bonitos à nossa vista nos telescópios, nas imagens, não. E nem há nada de diferente da Terra que não tenha neles, que vai fazer a gente especial para ser única, comportar a vida. Mas e aí, como é que funciona essa escala de mundos? Ah, ficou por trás. Vou tentar ajudar vocês. Aqui está uma escala de como são distribuídos os mundos de acordo com a escala evolutiva. A gente tem aqui embaixo, na verdade ali em cima, naquele primeiro, o que são os mundos primitivos, onde vai ter uma predominância da alma humana, daquele instinto mais bruto, mais animalesco, mais voltado para os sentimentos em detrimento da razão e do conhecimento. Depois a gente vem para provas e expiações, que é onde vai ter ainda um predomínio do mal, mas a gente já consegue ver ali um vislumbre do bem. E a gente vem para os mundos regeneradores, que é mais ou menos o que a gente está se preparando agora para entrar. A gente está na transição de mundo de prova e expiação e mundos regeneradores. Que aí o que é que vai acontecer? A alma ainda vai ter o que expiar. Nós ainda vamos ter nossos karmas para terminar de pagar. Mas o bem ele será mais predominante que o mal ainda. Vamos ter o mal, sim, mas o que vai predominar, o que nós vamos ver em maior quantidade, será o bem. E depois disso, vem os mundos felizes, onde o bem praticamente predomina. O mal quase não existe. São pequenas centelhas. E após isso, vem os mundos celestes ou divinos, que é onde só reina o bem. Ah, e agora a gente vai entender
Eu vou falar rapidamente, mas eu vou deixar aqui onde eu tirei isso. Aqui é também no Livro dos Espíritos, a partir da questão 100, onde ele faz uma classificação dos espíritos pelo grau de evolução de adiantamento. Começando dos espíritos imperfeitos, que são de terceira ordem, para os espíritos bons, que são os de segunda ordem, e os espíritos puros, que são de terceira ordem. Isso é só uma classificação, não é nada rígido, sabe? É algo para que a gente possa entender essa diferenciação. E dentro desses grupos existem as classes. Por exemplo, dentro dos espíritos imperfeitos, a gente vai ter espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, batedores, perturbadores. Nos espíritos bons, espíritos benevolentes, sábios, espíritos de sabedoria, espíritos superiores e, na primeira ordem, que são os espíritos puros, que são os espíritos puros de primeira ordem, eles são a única ordem de espíritos que é uma classe única, que são justamente os espíritos puros. E aí, de acordo com o grau de adiantamento de cada um desses espíritos, vai predominar algo. Por exemplo, espíritos imperfeitos. Eles têm a predominância da matéria sobre o espírito e vão propensar ao mal. Aqui ficou fora de ordem. Vão ter dentro de si o quê? Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem ainda. Os espíritos de segunda ordem. Predomina o espírito sobre a matéria, o desejo do bem. Suas qualidades e poderes para o bem estão relacionados com o grau de adiantamento em que hajam alcançado. Uns vão ter ciência, outros vão ter sabedoria e a bondade. Os mais adiantados reúnem o saber e as qualidades morais. E os espíritos puros agora, que é nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos de outra ordem. E aí agora eu vou dizer, porque tem vida em Marte, eu não consigo ver a vida em Marte. Por causa, não acredito que ficou por trás. Isso aqui também é uma tabelinha que ela mostra o grau de evolução. E à medida que a gente avança, não vou mexer. E à medida que a gente avança, o que é que vai acontecendo? A matéria, ela vai se tornando mais sublime, ou seja, esse corpo físico que a gente tem, ele vai se tornando mais sutil, e o que vai predominando o que vai predominando na gente vai ser o nosso corpo espiritual. Então, por que eu não consigo ver a vida em Marte? Porque lá eles já estão um pouco mais adiantados que a gente. Eles já estão mais desprendidos da matéria do que a gente. Eles já têm um corpo que é mais perispiritual, um corpo mais fluídico. E nós, dentro dessa nossa limitação que o nosso corpo físico nos impõe, não conseguimos ver a vida em Marte por conta disso. É uma questão de evolução. À medida que a gente sai da animalidade para a angelitude, vai acontecendo ali. O laranja é justamente a matéria. E o azul é justamente a espiritualidade. Então, na matéria, o que vai reger mais sobre nós? A lei de causa e efeito, a ignorância, a irresponsabilidade, o empirismo e o instinto. E, à medida que a espiritualidade ela vai sendo predominante, nós somos regidos pela lei de amor, de conhecimento, responsabilidade, pela sabedoria e pela razão. E aí tem a pergunta também, que ela trata sobre a marcha do progresso. Segue sempre a marcha progressiva e lenta ao aperfeiçoamento da humanidade? E a resposta é: ao progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, o povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. A gente discutiu aqui em outra oportunidade sobre essa mesma questão, que ela está contida na lei de progresso, que a gente falou aqui sobre ela. Então, eu vou dar uma passadinha por causa do tempo. Repetir de novo, tá vendo? E aí vem a questão também, que a gente já deu uma lida, eu vou só ler a pergunta e a resposta. Qual é o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. O orgulho e o egoísmo rentiforme ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que ao seu turno incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende no mundo moral como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem e a cura. Curta, porém, a duração desse estado de coisas, que mudará a proporção em que o homem compreender melhor que, além dos gozos dos bens terrenos, proporcionam a felicidade, que além do que os gozos de bens terrenos proporcionam, uma felicidade existe maior infinitamente
mais duradoura. E aqui eu trago 3 capítulos que também trazem embasamento para isso. O capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde fala das muitas moradas na casa do meu pai. O capítulo 20, que fala dos trabalhadores da última hora. E o capítulo 21, que trata sobre haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, deixo aqui de sugestão para a leitura de vocês, porque nosso tempo é curto, para que vocês possam ver. E vocês vão, se vocês fizerem, tiverem a oportunidade de fazer hoje à noite, vocês vão ver que tem tudo a ver com a mensagem contida no livro das Obras Póstumas. Além disso, também trouxe sobre a Gênese, que é o capítulo 28, que são chegados os tempos, que tem uma mensagem muito similar, quase idêntica ao que foi apresentado aqui, que é um capítulo que vai tratar, vai detalhar de forma expandida o que está contido nas obras póstumas. São chegados os tempos, dizem-nos todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Essa é a frase inicial que inicia. E quando a gente pega obras póstumas, ele já diz o quê? Não vão chegar os tempos. Os tempos chegaram. Ele também descreve a geração com as mesmas características. Distinguir-se-á uma pela inteligência e razão, geralmente precoce, aliadas ao sentimento inato do bem, às crenças espiritualistas. É a mesma descrição que a gente encontra lá no livro Obras Póstumas, que ele dá desses espíritos que vão vir para ajudar no progresso da humanidade. E explica que a transformação ela vai se dar por meios naturais e graduais da emigração dos espíritos imperfeitos e do afluxo de espíritos melhores, rejeitando a ideia de um cataclismo geológico global. E aí eu trouxe algumas diquinhas, que é para que a gente possa caminhar nessa regeneração, autoconhecimento, diagnóstico da alma, combater as imperfeições, a batalha diária, para que a gente possa se defrontar ali de frente do espelho, ver como fomos hoje, como somos como pessoas, como podemos melhorar. A ação no bem, a prática da caridade, que é a mensagem que o Cristo nos deixou, serviço ao próximo, nos doar ao próximo, servir ao próximo, ser benevolente, indulgente, saber perdoar. A clareza e o propósito do estudo e da fé raciocinada, como eu falei, estudar, buscar raciocinar sua fé, não ser aquela fé cega que aceita tudo como um corpo passível. Isso a nível individual. E a nível coletivo, o que é que a gente pode fazer? Viver aquilo que se acredita. A coerência entre falar e agir, ela inspira. É do que transforma o ambiente ao redor de forma muito mais eficaz do que qualquer discurso. Ou seja, além da gente ficar falando, a gente colocar em prática tudo que a gente diz tanto saber, vai angariar almas muito mais rápido do que se a gente ficar só na retórica. Ser solidário, fraterno. Oração e vibração pelo bem. Educar a nova geração que está vindo. Eu trouxe uma mensagem de Chico, que eu não vou ler por conta da hora, mas eu deixo aí para vocês conseguem achar na internet. O nome da mensagem é Segue Adiante, que ela é de Emmanuel, psicografada por Chico. Então, se vocês conseguirem pesquisar, vocês conseguem ter acesso a ela. É uma mensagem muito bonita, que traduz muito também do que a gente viu hoje nessa noite. E muito obrigada a todos, que Deus abençoe todos vocês. Eu espero que as palavras possam ter sido compreendidas, possam ter sido internalizadas e que em breve estejamos todos juntos na seara do Cristo, colocando as mãos na massa. Fiquem com Deus.